Olá pessoal, dando continuidade ao assunto, agora a gente vai falar a respeito da equação de Kuiper, porque é importante para a gente poder solidificar o conhecimento, para facilitar na hora de responder exercícios, essas coisas, responder questões de vestibulares, tá? O que é importante nessa equação aqui? Se vocês perceberem na outra equação que foi determinada lá, não falava a quantidade de número de gás, né? Nessa equação, então, já é utilizada justamente para definir a quantidade de gás. Por exemplo, se eu dissesse para vocês aqui que eu tenho uma quantidade de CO2 aqui dentro, tá? Uma quantidade de CO2. Então, uma quantidade de dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono, tá? Se a gente dissesse que tem uma quantidade aqui de dióxido de carbono e digamos que a gente quer calcular o número de moléculas, por exemplo, para calcular o número de moléculas, o N seria o quê? A massa sobre a massa molar, tá bom? A massa sobre a massa molar. Digamos que, por exemplo, esse gás, ele possui uma quantidade de massa de 880 gramas, tá? Aí o que que acontece? A gente quer saber o número de mols. Quanto de mols que tem aqui? Aí a gente tem que calcular a massa sobre a massa molar, que seria a massa atômica. Aí eu tenho que saber qual o valor de massa atômica. Aí eu tenho que me lembrar o seguinte, que o carbono, ele tem 12 massa atômica. E o oxigênio, ele tem 16 de massa atômica, né? Aí eu tenho que lembrar que eu tenho dois oxigênios. Então 2 vezes 12 vai dar 24. 24 mais 16 daria um total de quanto? De 24 mesmo, 2 vezes 24 vai, 2 vezes 2, 24 mesmo, tá certo. Aí, ou seja, mas eu tô fazendo besteira, desculpa, gente, não é, o carbono que é 12, o oxigênio é 16, então 2 vezes 16, ó, por exemplo, esse 2 aqui multiplica pelo 16, 2 vezes 16 vai dar um total de 32. 32 mais 12 vai dar um total de 44. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a massa atômica, que é o Mzão aqui, ele tem total de o quê? 40 U. Então, é importante a gente, 44 U. É importante a gente se atentar nisso. Aí, se eu quisesse achar o N, como eu já disse a forma, o N seria a massa é quanto? 800 dividido por 44, tá? Aí 880, perdão, dividido por 44 vai dar um total de 20 mol. Então significa que eu sabia que eu acabei descobrindo a quantidade de mols aqui contido dentro desse recipiente. Então isso daqui é algo muito importante para a gente responder os exercícios. Aí a equação de Kuiper, como que ela é definida? Definida da seguinte maneira: pressão vezes o volume é igual a nRT, tá? Onde N é o número de mol, o T é a temperatura, o R é a constante universal dos gases, tá bom, pessoal? Esse já tem um valor definido, é importante nos atentarmos nesses detalhes, tá? Constante universal dos gases, tá? É importante a gente se atentar a isso. E ele tem geralmente, são dois valores que são dados. Eu vou colocar aqui esses valores para vocês entenderem. O valor o Rzinho, o valor dele é o seguinte, pode ser o 0,082. Aí o que? ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Ou 8,31 Joule mol Kelvin, tá?
Por que isso daqui é importante? Porque ó, a gente tem que ver, se aqui for, na hora que for dado, o exercício for dado em ATM, em barra litros, eu uso essa constante 0,082. Se for dado em joule as informações, então eu tenho que saber o que que é, tá bom, pessoal? Então, beleza. Então eu já tenho as informações, essa é a fórmula, tá? Para a gente poder entender. Combinado? Então é por meio disso que vamos responder os exercícios, tá? Até a próxima.